Capítulo 7, Forças Internas. Então, qual que é a ideia desse capítulo 7 de forças internas? Então, suponha que você tenha uma estrutura aqui, né? A estrutura é formada por essas barras e elas têm várias forças aplicadas, que são forças externas. E essas forças externas causam estresses dentro da barra, né? Então, a gente já conhece um deles lá do capítulo anterior, que é nas estruturas que a gente estava vendo, nas treliças, que é a força normal. Então, a barra pode estar sob compressão ou pode estar sob tração. Mas tem outros tipos de forças externas que podem ajudar a romper essa barra. São forças na direção da barra e torções, tá? E é isso que a gente vai estudar nessa aula de hoje, né? Então, quais são esses tipos de forças que aparecem dentro do material e que causam essa modificação? Então, o que a gente faz? A gente vai fazer um corte nessa barra aqui no ponto AB, tá? E a gente vai olhar quais são as forças que estão aplicadas lá. Então, essas forças aqui são as forças externas, né? Então, a gente tem uma força, né? Tipo, é um engaste aqui, ó. Vou colocar de vermelho essas forças externas. Então, tem uma força A aqui para cima, pode ter uma força na direção da barra e tem um momento aplicado nesse ponto aqui. Então, tem essas forças externas e se a gente cortar essa barra aqui, para equilibrar essas forças externas, a gente vai ter forças internas. Tá vendo que essas forças elas não existem aqui, né? Não são forças aplicadas. São forças no interior da barra. Então, se a gente imaginar que é uma barra assim, ó, por exemplo, uma barra em T, onde que estão essas forças? Estão nessas ligações aqui entre os pedacinhos da barra com o pedaço da frente. Então, são essas forças que a gente está falando. São forças que fazem parte do interior da barra, de uma conexão da barra com a outra, tá? Então, de um lado, a gente tem as forças externas e do outro são as forças internas na barra. É como se fosse aquela força de tração. Vamos classificar elas. Então, a gente vai ter forças normais, que fazem 90 graus com a barra. A gente vai ter forças na direção do plano da barra, que a gente chama de força normal, né, que fazem 90 graus. E essa a gente chama de força cortante, que ela é mais ou menos como se fosse uma força de tesoura. Ela é na direção do plano da barra. Então, se você tem uma barra aqui, né? Imagina uma tesoura aqui, ela faz forças no plano da barra, tá? Então, a gente tem forças normais, que fazem 90 graus, forças cortantes, que são no plano, e a gente tem momentos. Então, em duas dimensões, só pode ter um momento para fora ou para dentro, né? Então, vai ter um momento fletor, que vai tender a fazer essa barra flexionar dessa forma aqui, e ele pode ser para fora, né? Que a barra vai flexionar para cima, ou para dentro, que a barra vai flexionar para baixo. Em três dimensões, o que mais aparece, né? A gente continua tendo uma força normal, que é perpendicular ao corte da superfície, né? E agora a gente tem dois esforços cortantes. Pode ser na direção vertical e na direção horizontal, que é esse Vx e esse Vz. E além disso, a gente pode ter agora flexões nesse plano aqui, ó. Tá vendo essa flexão? Então, essa flexão tende a fazer a barra ficar assim, ó, entenderam? Ó, uma flexão aqui, vai ter uma outra flexão do outro lado, né? Então, ela tende a fazer a barra ficar assim, flexão nesse eixo X. E essa flexão nesse eixo Z tende a fazer a barra ficar assim. Tá vendo aqui, nesse plano aqui embaixo? Então, ela vai flexionar para esse lado aqui, assim ou assim, tá? Então, em um momento, quando a gente aplica nessa direção, a barra fica assim ou assim, e o outro momento faz a barra ficar assim, né? Flexionada para o meu lado, que é assim, né? Ou assim, flexionada para o lado de vocês. Como que a gente dá a convenção de sinal dessa força? Então, a convenção de sinal dessas forças internas, ela é um pouquinho complicada. Por quê, ó? Se a força nesse pedaço da barra é para fora e é para a direita, né? Para minha direita, para a direita de quem está olhando a tela, a força do outro lado da barra é para fora, mas é para o outro lado. Então, essa convenção de sinal não pode ser tipo para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, senão esse NB seria positivo de um lado e negativo do outro. E não faz sentido. Então, a gente não pode simplesmente convencionar que para um lado é positivo e para o outro lado é negativo. Então, como que a gente faz essa convenção? A gente faz assim. Quando está saindo da peça, o esforço normal ele é positivo. Então, ele é positivo quando ele tende a aumentar o tamanho da peça. Então, ele está em tração. Então, ele é positivo quando ele está saindo e ele vai ser negativo quando ele está entrando. Então, esse aqui seria um N que é menor do que zero, ok? Então, sempre que você tem um N sai da peça, ele é positivo. Que entra na peça, ele é negativo. O esforço cortante, ele é positivo quando ele é para baixo, nesse caso aqui, né? E negativo, né? Desse lado, se ele for para cima, tá? Então, esse aqui é o esforço cortante positivo desse lado da peça. E o esforço cortante positivo daquele lado da peça, ele é para cima. Então, esforço cortante positivo é quando gira a peça, tá vendo? Ó, no sentido horário. Então, você gira para cá, é sentido horário. Gira para lá, é sentido horário, tá? Ok? Até aqui? Então, ele é positivo aqui e é positivo aqui também. Da mesma forma que esse é positivo aqui e é positivo
aqui, tá? E o momento fletor, chama momento fletor porque ele flexiona a peça, né? Ele é positivo quando tende a flexionar a peça para cima. Então, quando a gente faz uma flexão para cima, a gente fala que esse momento fletor que gera esse tipo de flexão é um m que é maior do que zero. Um m que é menor do que zero gera uma flexão para cá, assim, tá? Ok? Convenção de sinal. Não tem muito o que fazer. Aí todo mundo vai fazer da mesma forma. É do mesmo jeito, né? Tipo, que uma rotação para fora da tela a gente considerava negativa e para dentro da tela a gente considerava positivo. Esqueci de falar um negócio aqui, né? A gente falou do momento fletor para cá, o momento fletor para cá, mas tem um momento aqui no eixo y também, que ele é na direção do n, tá vendo? Na direção da força normal. Esse momento a gente não chama ele de momento fletor, a gente chama ele de momento torsor, porque o momento nessa direção tende a fazer a peça girar. Então tende a fazer a peça ser torsionada, torcida, tá? Um pedaço de roupa lá. Gira um para um lado, outro para o outro, a peça torce. Então esse momento é o momento torsor. É basicamente isso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai querer determinar para uma dada peça quais são as forças que estão em algum corte da peça. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então vamos lá, para um exemplo. Determine a força normal, a força cortante e o momento fletor que atuam logo à esquerda, né? Então é no ponto B aqui, e a direita, ponto C, da força de 6 kN sobre a viga da figura 7.4a. Então a gente quer saber logo antes dessa força aqui e logo depois dessa força aqui, tá? Então a força nunca vai aparecer. Então vamos lá, ó. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, fazer o equilíbrio da peça, né? Então ela vai ter uma força para cima, uma outra força para cima aqui, e a gente vai fazer as equações de equilíbrio dessa peça, né? Então tem um AY e um DY, eventualmente pode ter um DX também, né? A gente vai usar as equações de equilíbrio para achar quanto que é o AY, o DY e o DX. A primeira coisa que a gente vai fazer é somatória da força em X igual a zero, né? A única força em X que tem é o DX, então DX igual a zero, somatória, e agora a gente pode fazer da força em Y igual a zero. O que tem em Y, né? Tem AY mais DY menos 6 igual a zero, então AY mais DY é igual a 6. Então, se eu souber o AY, eu tiro o DY e vice-versa também. A próxima coisa, eu preciso fazer um momento. Qual que é uma posição boa de fazer o momento? Ou no ponto A, ou no ponto D. São pontos onde duas dessas forças desconhecidas aqui se cruzam. Isso aqui a gente já sabe que é zero, né? Mas seria, de qualquer jeito, são dois pontos interessantes. Então a gente pode fazer a somatória do momento no ponto A é igual a zero, né? Quais são os momentos aplicados aqui no ponto A? É o momento dessa força, que vai dar 6 kN vezes 3 metros, com sinal de menos, né? Porque ela é para dentro. Tem o momento dessa força aqui, que é dy vezes 6, 7, 8, 9 metros, com sinal de mais, né? Porque ela gira no sentido anti-horário, essa força com relação a esse ponto. E não tem só isso, né? Tem essa força externa de 9 kN por metro. Então ela é positiva, né? Ela é para fora e ela vale mais 9 kN vezes metro. Isso tudo é igual a zero. Ah, mas ela está aplicada nesse ponto, mas tanto faz, tá? Lembra que o momento aplicado, ele é um vetor livre, ele pode ser aplicado em qualquer ponto sem precisar pagar nada por isso. Uma força, toda vez que você desloca ela, você precisa pagar um momento, né? Um momento ele é livre, o binário ele é livre, você pode deslocar ele à vontade. Então, tanto faz ele ser aplicado 9 aqui, quanto ser aplicado 9 lá no ponto A. Então, era isso que eu queria explicar, por isso que eu usei o ponto A, tá? Então, daqui a gente vai tirar o dy, passa todo o resto lá para o outro lado. Então, dy vezes 9 é igual a 6 vezes 3 menos 9, né? Então, o dy é igual a mais 1, então significa que o AY tem que ser igual a 5, né? 5 mais 1 dá 6. Então, achei os dois valores. Então, o AY é igual a 5 e o DY aqui do outro lado é igual a mais 1 kN. Beleza? Então, vamos fazer agora o equilíbrio da peça. E eu vou pegar essa peça aqui e vou copiar ela maior, para eu não precisar fazer o desenho, porque esse desenho é bem difícil de fazer aqui no computador, tá? Então, eu vou pegar só o pedaço daqui, né? Então, a gente está antes dessa força de 6 kN. Então, essa distância vai ser 3 metros. Então, eu fiz um corte logo antes aqui dessa força de 6 kN. Então, essa distância é muito próxima de 3 metros, né? Ela é aquela questão do limite, né? Ela, no limite desse ponto B chegar aqui perto, ela vai ser 3 metros. E aí a gente tem a força real aplicada, só essa força AY, de 5 kN para cima, e tem essas forças internas. Lembra, a força interna é o V para baixo, o N para fora e o M nesse sentido aqui, ó, positivo, tá? E aí a gente vai descobrir quanto que elas são. A gente vai fazer o equilíbrio dessa peça e descobrir quanto que elas são. Então, daqui a gente vai tirar que o NB é igual a zero, tá vendo? Para equilíbrio, não tem nenhuma outra força horizontal. O VB é quanto? Então, vamos lá. 5 para cima, esse aqui já é para baixo, né? Então, tem que ser 5 kN. E o MB faz o quê, ó? Esse cara com esse tendem a girar ele para dentro, né? O MB já é para fora. Então, o MB
MB tem que ser 5 kN vezes 3 metros, tá vendo? Se for 5 kN vezes 3 metros, cancela esse outro momento dessas duas forças aqui. Então, o momento dessas duas forças é dessa de 5 para cima com aquela de 5 para baixo, vai dar 5 para dentro, né? E aí, para cancelar, a gente coloca uma força de 5 para fora. Por isso que o V é mais 5 kN. É uma convenção de sinal. Do mesmo jeito do N. O N, quando ele for para fora, ele vai ser positivo, quando ele for para dentro, ele vai ser negativo. Quanto que vai dar o momento MB? O momento dessas duas forças aqui, essa de 5 para cima com essa de 5 para baixo, né? Tá vendo que ele tá desequilibrado. Ele vai dar um momento para cá de 5 vezes 3, né? Que é 15 kN vezes metro, concorda? Então, essas duas forças aqui geram esse momento aqui de 15 kN por metro. Então, quanto tem que ser essa? Tem que ser 15 para cancelar, né? Tem que ter uma força externa ali naquele ponto, assim. Ou senão a gente faz somatória de momento igual a zero. Também dá. Então, essa aqui é somatória de força em y igual a zero, a gente tirou isso aqui. E agora a gente vai fazer somatória do momento no ponto, tanto faz, no ponto B igual a zero. Então, somatória do momento no ponto B igual a zero vai ficar 5 vezes 3 metros, tá vendo? 5 kN vezes 3 metros, que é essa força vezes aquilo lá com sinal de menos. Vou pagar aqui direitinho. Com sinal de menos, que é dessa força aqui. E tem essa aqui, mais MB, né? Tá vendo que ela é positiva. Isso é igual a zero. Então, daqui a gente tira que o MB é igual a 3 vezes 5, 15 kN vezes metro. Assim deu para entender direitinho? Então, o V aqui, né, vai ser 5 kN e o MB, que é o M aplicado, vai ser 15 kN e o NB vai ser zero. Então, esse é no ponto B aqui, logo antes da viga. Vamos fazer agora no ponto C, que é logo depois. Então, ó, o corte logo depois vai ser igualzinho àquele corte ali, a diferença é que vai aparecer essa força de 6 kN, né? Então, logo depois da força, tem a força de 6 kN. Aqui tá tudo ok, né? Vocês concordam que a força é aqui, tem uma força de 6 para baixo, o VC ele é positivo para baixo, né? O NC é positivo para frente e o MC é positivo para esse lado. Tudo bem até aqui? Com essas convenções de sinais, a gente está cortando esse pedaço da barra, então o N é para cá, esse pedaço da barra, o V é para cá, esse pedaço da barra, o M é para cá, tá vendo? Então, é assim que a gente olha. Beleza, vamos lá. Somatória de força em X igual a zero. Essa não tem componente em X, essa não tem componente em X, essa não tem componente em X, aquilo é momento, então só sobra NC. Beleza. Somatória da força em Y igual a zero. Então, vamos lá. Essa aqui, o Y é para cima, né? Então vai dar mais 5 kN. Essa aqui é para baixo, menos 6 kN. E essa aqui é para baixo também. Então, menos VC igual a zero. Daqui eu tiro que o VC tem que ser, passo lá para o outro lado, né? 5 menos 6 dá menos 1 kN. Negativo, né? Porque esse cara aqui tem que ser para cima, né? Tem que ser mais 1 para cima para somar com esse mais 5 e dar mais 6. Cancelar, tá vendo? Esse mais 1 com esse mais 5 tem que dar o 6 que é para baixo. Só que tem que lembrar que o VC, ele é positivo para baixo. Então, o módulo desse VC, o módulo não, né? O valor desse VC aqui, que é positivo para baixo, tem que dar menos 1 para dar alguma coisa que é para cima. Geralmente, o problema é que a gente está tão acostumado com o positivo ser para cima que a gente confunde isso aí. Mas é assim mesmo. Agora a gente precisa achar o MC. Vamos encontrar quanto que é o MC. Então, somatória do momento aqui no ponto C, né? Igual a zero. Então, esse aqui não contribui, porque ele passa lá no ponto C. Esse aqui também passa lá no ponto C. Então, vai ser 5 vezes 3 metros, com sinal de menos, né? Porque ele é para dentro, mais MC igual a zero. Então, o MC continua sendo 15 kN vezes metro. Deixa eu fazer um outro jeito. Eu não preciso escolher esse lado aqui. Eu posso escolher esse lado também, tá? Então, vamos fazer isso. Eu vou escolher cortar a peça do lado de cá, e vai dar no mesmo. Então, a peça tá aqui, ó. Esse dx aqui a gente já sabe que ele é zero, né? Não tem esse pedaço. Vai ter aquela força lá. Esse aqui a gente descobriu lá que o dy vale 1 kN para cima, né? E agora a gente tá desse lado da peça. Desse lado da peça, a gente volta aqui nas nossas convenções de sinal, tá? Então, vamos para a nossa convenção de sinal. Quando a peça é desse lado, a gente usa isso aqui, ó. Esse lado da peça, tá vendo? Esse e esse. Então, o N é positivo para cá. O VC agora é positivo para cima. E o momento é positivo para cá, tá? Então, NC, VC, momento em C. Então, vamos descobrir quanto que são cada um desses valores. Somatória da força em X igual a zero. Só tem o NC, né? Então, menos NC igual a zero significa que o NC igual a zero. Isso aqui é zero, né? Somatória da força em Y igual a zero. Ó. Então, agora eu tenho mais VC para cima, né? Essa não tem, mais 1 kN, e essa aqui não tem componente, então igual a zero. Então, a gente tira que VC é menos 1 kN, certo? Tá vendo que deu o mesmo valor? Ó? VC é menos 1 kN, VC é menos 1 kN. Por quê? Porque é a força interna. A gente não pode
chamar uma força para baixo aqui de positiva e para baixo ali de negativa, porque senão ia dar problema, né? Então, é ação e reação, essa força positiva é para baixo, aquela força positiva tem que ser para cima. E é assim mesmo que dá. A mesma força dá 1 kN. E a somatória do momento lá no ponto, pode ser aqui no ponto C, né? C igual a 0, vai ficar MC, que agora é negativo, tá vendo? Ó, ele é para dentro, ele roda no sentido horário. Ah, esse aqui não causa momento, mais esse momento de mais 1 kN vezes 6 metros, e agora tem um momento aplicado ali de 9 kN vezes metro, que é positivo também. Isso é igual a 0, passo o MC lá para o outro lado. Então, MC vai ficar 9 vezes 6 dá 6, 6 vezes 1 dá 6, mais 9 dá 15, então 15 kN vezes metro, tá? Embora um seja desse lado aqui, ele deu positivo porque é para cá, o outro dava positivo, mas era para lá, tá? Então, dá para fazer de qualquer um dos dois lados. Só que tem que lembrar da convenção de sinal. O V é positivo para baixo de um lado, o V é positivo para cima do outro. A normal é para a direita de um lado, a normal é para a esquerda do outro. O momento é anti-horário de um lado e o momento é horário do outro lado, certo? Vamos lá, continuando. Exemplo 7.2. Então, determine a força normal, a força cortante, o momento fletor no ponto C aqui, que fica bem no meio da viga, da viga da figura 7.9a. Então vamos começar lembrando que é uma viga triangular, e como é que a gente faz, né? Isso é equivalente para calcular as forças aqui de uma única força localizada num único ponto. Então vamos lembrar como que isso é. Então a gente tem primeiro aqui colocar as forças, né? Então é um engaste, tem uma força para cima, uma força para frente e um momento aplicado. Então no ponto A gente vai ter uma força AY, uma força AX e um momento aplicado MA. Quanto que elas valem? Para calcular, a gente vai transformar essa força distribuída numa única força num único ponto. Então a gente vai colocar essa força aqui é igual a uma força localizada. A posição é dado por o x, né, dessa força aqui, vou colocar um para cima em cima. Então, x médio daquela força é dado por 1/3 da altura do triângulo, que é 3 metros, né? Então 1/3 de 3 dá 1 metro. Então ela está localizada aqui em 1 metro. Então a força F, vai ser a área debaixo dessa curva aqui. Então ela é 1.200 de altura aqui por 3 metros de comprimento. Então 1.200 newton por metro vezes 3 metros de comprimento, metro com metro, dá 1.200 vezes 3, que está uma força de 3,6 kN. Então a gente consegue agora descobrir a força em a Y e a X, né? Então é como se tivesse uma única força localizada ali naquele ponto, tá? Então como que vai ser, ó? Então esquece que existe lá atrás, tem uma força em Y, uma força em X, a gente vai usar somatória da força na direção X igual a 0, a gente vai tirar aqui o AX igual a 0. Deixa eu colocar só as forças aqui. Então, somatória da força em Y igual a 0, a gente vai tirar aqui o A mais F igual a 0, né? O AY mais F igual a 0. Então, o AY menos F, né? Que o F é para baixo. Então, o AY é igual ao F, que é igual a 3,6 kN para cima. E a somatória do momento em A é igual a 0. Então a gente vai tirar aqui o MA, com sinal de mais, que eu coloquei ele ali. Esse aqui não tem momento no ponto A, esse aqui não tem momento no ponto A, só vai sobrar o F vezes 1 metro. Então mais 3,6 kN vezes 1 metro é igual a 0. Então o M no ponto A lá, externo aplicado, vai ser 3,6 kN vezes metro, com sinal de menos, que eu errei a direção, né? Esse MA tem que ser para o outro lado. Então essas são as forças externas, tá? Agora o que eu quero é calcular as forças internas aqui lá no ponto C, tá? Para começar, né, se a gente colocar essa força localizada aqui nesse ponto, nessa barra de C até B não teria nenhuma força. Então, de cara, a gente começa a perceber que não é verdade, né? Porque tem força distribuída. Então, aonde que está o erro de eu achar que essa barra entre C e B não tem força nenhuma, porque a força localizada é aqui nesse ponto, tá meio metro para trás? É porque para cálculo de força interna, a gente não pode considerar essa aproximação aqui, que a força é como se estivesse toda localizada em um único ponto. A gente tem que, de fato, considerar a força distribuída. Então, para a força interna, quando a gente está trabalhando com as forças internas, a gente tem que considerar a força no local de aplicação, nos locais de aplicação, tá? Então a gente não pode simplesmente deslocar a força, fazer esse tipo de cálculo, tá? A força tem que ser no local correto de aplicação dela. Então, se a força é no local correto, a gente vai trabalhar assim. Vamos olhar como que é as forças internas ali. De novo, né? A gente está trabalhando desse lado, né? Então eu fiz um corte aqui em C, tem esse pedaço entre C e B aqui, que tem 1,5 metro. No ponto B lá não tem nenhuma força aplicada. Qual que é a força aplicada que tem? As forças internas, né? Então, se eu estou do lado de cada barra, o cortante é para cima, a normal é para
para fora e o momento fletor é no sentido para dentro, né? No sentido horário. Então a gente tem esse pedaço da força aqui, né? Só esse pedaço da força aplicada. Então se aqui é 1,5 m, aqui é 1,5 m e aqui é 1.200, esse WC tem que ser 600, né? Então WC tá para 1.200, assim como 1,5 tá para 3, que é o triângulo equivalente aqui, né? Então 1.200 está para WC, o WC está para 1.200, assim como 1,5 está para 3. Então WC é 600 Newton por metro. Então a força aplicada aqui ela é 600 Newton por metro vezes essa distância de 1,5. Então a força é a área debaixo da curva, né? Então a força vai ser 1.200, vai ser 600 vezes 1,5 dividido por 2, que vai dar uma força aplicada de 450 Newton. E a posição dessa força aplicada é 1/3 do tamanho total. Então aqui é 1,5 m, 1/3 vai ser meio metro. Então é como se tivesse essa força aplicada ali, tá? Então por que aqui eu não podia calcular a força como se ela tivesse localizada? Porque aqui eu estava preocupado com a força interna nesse pedaço. Agora aqui já é um problema de estática. Agora eu posso usar de novo as questões que eu queria, né? Tipo, que é fazer a força distribuída ser igual à força localizada. Então agora eu tenho uma força de 450 e essa aqui, vamos para as nossas condições de equilíbrio. Somatória da força em x igual a 0. Somatória da força em x igual a 0, a gente tira aqui o NC igual a 0. Somatória das forças em y igual a 0. Então vai ter VC para cima menos 450 newtons para baixo igual a 0, a gente tira que VC é 450 newton. Tá? E somatória do momento, pode ser em qualquer ponto aqui, vamos colocar a somatória do momento no ponto C igual a 0. Essa não causa momento, essa não causa momento, vai ter o MC com um sinal negativo, né, porque ele é para dentro, e aquele outro lá também tem um sinal negativo, porque ele faz esse ponto girar no sentido horário, né? Então vai ser 450 newton vezes meio metro. Isso é igual a 0, daqui a gente tira que o MC vale menos 450 vezes meio, então o MC vai ser menos 225 newton vezes metro. Então, vamos fazer mais uma, depois a gente continua mais duas, mais três. Não vai dar tempo a gente fazer todas elas, mas vamos fazer mais algumas, depois a gente continua para a próxima parte, tá? Então, determine a força normal, a força cortante, é um momento fletor que atua no ponto B da estrutura, que é esse ponto aqui, de dois membros mostrada na figura. Então, para começar, a gente sempre tem que fazer o equilíbrio da figura, né? Porque a gente precisa saber as forças que estão aplicadas. Então, vamos pensar aqui no ponto A. O ponto A tem uma força para cima, tem uma força supostamente para frente. O ponto B aqui é uma estrutura de 2 pontos, então essa força tem que ser na direção da barra. Aqui a gente tem uma força localizada, uma força distribuída de 600 por 4 metros, então ela é equivalente para a estática, né, de uma força de 600 vezes 4, que dá 2.400, localizado aqui no C, tá? Então, esse é o nosso equilíbrio da barra, e essa aqui é uma barra 5, 4, 3. Ela é 3 aqui por 4 aqui, portanto ela tem 5 de comprimento. Então como que a gente vai fazer o equilíbrio aqui? A gente vai fazer somatório de forças nas duas direções. Nessa aqui, a gente descobre que essa é igual a essa, né? Não tem mais o que fazer com essa barra. E nessa de cima, a gente vai ter que fazer o resto do equilíbrio. Então, somatória da força em x igual a 0, por exemplo, né? A gente vai tirar aqui o AX, com sinal de menos aqui, porque ele é ao contrário, vai ser igual ao AX mais FDC sobre 5, é a componente horizontal, vezes 4, né? Isso aqui é igual a 0. Então, se a gente achar um deles, a gente consegue achar o outro, tá? Somatória da força em y igual a 0. A gente vai tirar quanto que é o FD, ó. Vai ser mais AY menos 2,4 kN, que é essa força aqui. E tem mais essa força aqui, mais essa componente y dessa força, né? Que é mais FDC dividido por 5 vezes 3, porque é a componente vertical, isso é igual a 0. E a gente não conseguiu tirar nenhuma nem a outra ainda. Então a gente vai calcular o momento lá no ponto A. Então, essa equação e a outra é somatória do momento no ponto A igual a 0. Então tem mais uma equação para a gente trabalhar. Então por que eu escolhi o ponto A? Porque essa e essa força cruzam lá no ponto A, tá? Ou poderia escolher aqui o ponto C. O ponto C talvez seja mais bonito. Então, ó, no ponto C aqui, essa força e essa aqui cruzam lá no ponto C, né? Então elas não causam momento no ponto C. Então, somatória do momento lá no ponto C igual a 0 vai implicar essa força M é AY, né? Então, AY vezes a distância, que é 4 metros, com um sinal de menos, porque ela faz girar no sentido horário, né? Aí depois, essa força mais a força de 2,4 kN vezes 2 metros, e só tem essas duas, isso é igual a 0, né? Então aqui tem um 4, aqui tem um 2, então o AY tem que ser metade dessa aqui, 2,4 dividido por 2 dá 1,2 kN. Então o AY é igual a 1,2 kN, aí é só ir jogando
jogando, né? Então, se o AY é igual a 1,2 kN, o F dx, a gente passa esse cara para o outro lado e joga o AY nessa equação, a gente vai tirar aqui o F dc dá 2 kN. E se a gente pegar o F dc e jogar aqui, a gente tira quanto que é o AX. Então, essas são as forças que estão agindo nessa plaquinha em A. E aí a gente vai fazer um corte aqui no ponto B e olhar um dos dois lados da placa. Tanto faz qual dos lados que a gente vai olhar, tá? Tem os dois aqui, a gente pode escolher, ok? Então vamos escolher esse lado de cá. Então esse lado de cá tem uma força de 1.600 aqui, uma força de 1.200 aqui. Essa força aqui localizada, né, que é de 2 por 600, ó, tá vendo esse pedaço dela aqui? Então qual que é a área dela? É 600 vezes 2, então é 1.200, e ela está localizada no centro geométrico. No caso de um quadrado, o centro geométrico é bem no meio, tá? Ok? Então tem essa força de 1.200, essa força de 1.200, essa força de 600, e aí a gente vai ter as forças internas aqui no corte da barra. Então vai ter a força normal para fora, força de corte para baixo e a força e o momento fletor MB lá naquele sentido positivo. E aí a gente vai fazer o equilíbrio dessas partes aqui e descobrir quanto que vale cada um deles, né? Então, ó, 1.200 para cima menos 1.200 para baixo, tá vendo que o VB vai ter que dar zero? Então, somatória da força em Y igual a zero, vai ter mais 1.200 menos 1.200 menos VB igual a zero, todas as forças horizontais, então o VB é igual a zero, tá? Continuando, somatória da força em X igual a zero, então vai ter menos 1.600 mais NB, isso é igual a zero, significa que o NB é igual a 1.600 N, tá? Então o NB aqui é 1,6 kN, não tem mais nenhuma outra força horizontal. E a somatória do momento, tanto faz aonde eu coloco, vamos colocar ele aqui no ponto A, tá? Então a somatória do momento lá no ponto A igual a zero, né? Então estou escolhendo esse ponto aqui, esse 1.600 passa lá no ponto A, esse 1.200 passa lá no ponto A, esse VB é zero, né? Esse NB passa lá no ponto A, então todos eles cancelam. Vai ficar só essa e esse momento. Então vai ficar essa força de 1.200 vezes essa distância de 1 metro, então 1.200 newtons vezes 1 metro, e o sinal negativo, né? Porque ele gira no sentido horário, então menos. E mais MB agora, porque ele gira no sentido positivo, mais MB igual a zero, significa que o MB tem que ser igual a 1.2 kN vezes 1.000. Então descobrimos todas as forças internas que estão aplicadas lá na nossa barra. A gente podia fazer a mesma coisa com essa. Tá vendo que aqui a única coisa que muda, né? Elas são simétricas, ó. É que essa força aqui, né? Agora vai ser uma força que é 2.000 e vai ter uma componente horizontal e uma componente vertical, que vão ser exatamente essas, né? Ó, se você pegar 2.000, dividir por 5 e multiplicar por 4, então a componente horizontal dessa projeção dessa força é uma força de 1.600 para frente. E a componente vertical é 2.000 dividido por 5 vezes 3, que dá 1.200, que é a mesma força que está ali, tá? Então dá para ver que se a gente fizer, são as mesmas forças externas, vai dar as mesmas forças internas também, isso aí não precisa nem calcular. Então vamos lá. A próxima coisa que a gente vai ver são os diagramas de força cortante e de momento fletor. Então, quando a gente fez, por exemplo, lá no problema anterior, a gente calculou quanto que era o V e o M em um desses pedaços. O que a gente quer saber agora é como que eles variam no decorrer da superfície da barra. Então a gente vai fazer cortes um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, e plotar quanto que é o valor do V, né, que é nesse pedacinho, e quanto que é o valor do M em cada um deles, e fazer um gráfico disso para a barra inteira. Então, essa é a ideia do que a gente vai fazer agora, tá? Então, vamos construir primeiro alguns desse jeito e depois a gente vai aprender um método mais mão na massa, assim, que tem que decorar como que ele funciona, mas ele é muito mais simples de fazer. Então, a gente pode até voltar nesses aqui e fazer ele depois que a gente entender o método, que ajuda demais, assim. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um corte aqui numa distância x dessa barra e olhar até onde esse x pode ir. Então esse x pode ir desde 0 até 2 metros sem ter problema. Desde 0 até 2 metros não vai ter nenhuma outra força nova sendo aplicada. Aí de 2 metros para frente, a gente vai precisar fazer um outro diagrama de força, porque aí vai aparecer essa força de 5 kN. Então, quando o x vai de 0 até 2, nosso diagrama de forças é esse aqui. Então tem uma força externa de 5 kN, ela está bem no meio, né? Então por simetria, tanto nesse mancal axial quanto naquele mancal radial lá, vai ter duas forças de 2,5 para cima. Eu não lembro qual desses mancal tem a força horizontal, mas de qualquer jeito a força horizontal nele vai ser zero. Um desses mancal aqui é aquele que ele é preso assim, tá? Que ele não consegue andar. Então ele vai ter uma força horizontal também, e o outro mancal só vai ter, ele é assim, ele é livre, tá?
Então ele pode rodar à vontade. Então eu não lembro qual que é o radial e qual que é o axial, mas independente disso, seja lá em qual for, a força horizontal dele vai ser 0, e a força vertical, por causa do equilíbrio, da simetria, 2,5 kN de cada lado. Então, o diagrama de forças vai ficar 2,5 kN para cima, a força de corte, né, desse lado ela é para baixo, e o momento fletor desse lado ele é para aquele lado lá, no sentido anti-horário, né? Então, no sentido positivo é o anti-horário. Então, fazendo equilíbrio aqui, já dá para olhar de cara, né? Para equilibrar, ó, esse é para cima, esse é para baixo. Então, somatória da força em Y igual a 0. Daqui a gente tira aqui mais 2,5 kN, menos V igual a 0. Daqui a gente tira que o V é mais 2,5 kN, independente da posição do X. E o próximo é somatória do momento, por exemplo, no ponto A igual a 0, a gente vai tirar aqui menos V, né, que é 2,5 kN vezes X, mais M igual a 0, então daqui a gente tira que o M é 2,5 kN vezes a distância X, tá? Então, tá vendo que o M varia com a distância X. O V, ele é constante, vale mais 2,5, até a gente chegar aqui nessa divisa, e o M, ele vale 2,5 vezes X. Então, ele é linear com X. Quando x igual a 0, o m vale 0. Quando x igual a 2 metros, né, que é essa distância aqui, o m vai valer 5. Então, esse pedaço do gráfico é uma constante e depois o m sobe linearmente. Então, a gente fez a metade do gráfico. Para fazer a outra metade, a gente vai fazer o equilíbrio nessa segunda parte do gráfico aqui. Então, vamos olhar. Daqui a aqui a gente tem uma distância x. Para fazer o equilíbrio, né, a gente tem uma força de 2,5 para cima, uma força de 5 para baixo. Então, essa força V aqui, ó, tem que ser somatória de força em y igual a 0, vai ficar mais 2,5 menos 5 menos V igual a 0. Então, V é igual a menos 2,5 kN. Então, daqui para frente, o V vale menos 2,5 kN, tá vendo aqui? Até o ponto 2, ele vale mais 2,5, depois do ponto 2, ele vale menos 2,5. E o M? O M a gente tem que olhar quanto que ele vale. Então, vamos fazer, por exemplo, o momento aqui no ponto A ou no ponto B, tanto faz, tá? Ou no ponto, nesse ponto aqui. Então, vamos fazer o momento aqui no ponto A. Então, somatória do momento no ponto A igual a 0. Então, vai ficar V, que é 2,5 para cima, né? Vezes x, então vai dar 2,5 vezes x. Se é para cima, é positivo, né? Então vai ficar mais 2,5 vezes x. Tem esse menos 5 aqui, tá vendo? Vezes 2, que é negativo. Então, menos 5 kN vezes 2 metros, mais m igual a 0. Então, daqui a gente tira aqui o m, passa isso aqui lá tudo para o outro lado, né? Vai dar 2 vezes 5 dá 10, menos 2,5 vezes x. Então, esse é meu m daqui para frente. Então, esse m ele vale desde quando, né? Desde quando o x vale 2 até quando o x vale 4. Então, é de 2 até 4, tem essa equação. Então, quando x igual a 4, vai ficar menos 2,5 vezes 4, que dá menos 10, né? 10 menos 10 dá 0, então ele vale 0 aqui. E quando x igual a 2, né, dá 10 menos 2,5 vezes 2, dá 10 menos 5, que dá 5. Então ele passa aqui. Então o m começa em 0, sobe lá sendo 2,5x, depois desce com essa outra equação aqui, até dar 0 de novo. Essa é a ideia, fazer o gráfico de como que o v e o m variam conforme muda a posição do x. Isso aqui é super importante, tá? Depois, em resistência dos materiais, isso aqui vai ser importante para a gente descobrir, por exemplo, né? Se essa barra for romper por flexão, ela vai romper onde o momento de flexão é maior, então ela vai romper bem aqui no meio. Então é por isso que esses gráficos são importantes, a gente precisa saber onde que é o maior M e aonde que é o maior V da sua barra. Vamos para outro exemplo, talvez fique mais claro. Ó, construa os diagramas força cortante e momento fletor para a viga mostrada na figura 7.12a. Então a gente tem essa viga aqui, a gente vai usar esse pedaço de cada viga para fazer, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o equilíbrio dessa viga. Tem um ponto A que é um pino, então tem uma força vertical e uma horizontal. No ponto B tem só uma força vertical, uma rodinha, né? Essa força inteira, ela equivale a uma única força num único ponto. É um triângulo, né? Então o triângulo, a posição que ela vai ocupar é 1/3 da altura do triângulo. Aqui tem 9 metros a partir da base, então vai dar 3 metros. E qual que é o valor? É a área debaixo dessa curva. A área debaixo dessa curva é 6 kN por metro,
que é a altura, né, vezes o comprimento, que é 9 metros, dividido por 2, porque é um triângulo, é base vezes altura, dividido por 2, isso aqui dá 27 quilonewtons. Então, a força aqui é 27 quilonewtons, tá? Agora, vamos fazer o equilíbrio. Somatória da... Bom, vamos pôr os nomes, né? Essa é a y, essa aqui é a x, e essa aqui nem tem nome. Vamos chamar ela de B. Então, por equilíbrio, né, a somatória da força em x igual a zero, significa que o AX é zero. E por equilíbrio, somatória do momento aqui no ponto B é igual a zero, o que a gente tira? Tira aqui 27 vezes 3, né, com sinal de mais, que é o momento dessa força, menos AY vezes 9 igual a zero. Daqui a gente tira que o AY é 27 vezes 3 dividido por 9, que dá 9 kN. Então, fazendo isso, a gente chega nisso aqui. Ó. Então, a força naquele ponto lá é 9 kN, tá? Vai fazer um corte aqui a uma distância x. Então, a gente vai ter a essa distância x. Então, agora eu tenho um triângulo aqui, ó. De novo, né? Cortado a uma distância x aqui. Então, a gente vai comparar esse triângulo cortado, essa distância x, com esse triângulozão total, né? Certo? Então, a gente vai chamar essa altura de W, e aí a gente vai descobrir quanto que ela é, né? Então, essa distância inteira aqui era 9, né? Então, 9 está para x, assim como 6 está para W. Então, daqui a gente tira que o W é 6 sobre 9x, que é 2 terços de x, né? Então, essa altura desse negócio aqui é 2 terços de x. E o comprimento é x. Então, quanto que vale a área debaixo da curva? Que é a força total, que eu vou chamar ela de F aqui. F vai ser base, que é x, vezes altura, dividido por 2. Então, esse 2 cancela com esse 2 que está embaixo. Então, isso aqui vai ficar x² sobre 3. Então, a força aqui é x² sobre 3. E qual que é a posição dessa força? É 1/3 dessa altura. Então, essa distância aqui é x sobre 3 e essa distância aqui é 2x sobre 3, né? Força interna, cortante é para baixo, o momento é naquele sentido ali, né, que causa um momento fletor positivo. Quanto que a gente vai fazer? Vamos fazer o equilíbrio. Somatória das forças em y igual a zero. Então, o que que tem? Tem 9 kN para cima, mais menos essa força aqui, que é x² sobre 3, e menos V igual a zero. Passo isso aqui lá para o outro lado, eu tiro que V, 9 menos x² sobre 3. Então, durante todo o percurso, porque não tem nenhuma outra força aqui no meio, o meu momento, minha força cortante vai ser 9 menos x² sobre 3. Então, quando x igual a zero, meu V vale 9. Quando x igual a 9, né? Aí eu tenho que fazer, vai ficar 9 menos 9 ao quadrado dividido por 3, vale menos 18 aqui do outro lado. E aqui no meio, em alguma posição, ele vale zero. E é um ponto importante, tá? Onde ele vale zero. Então, aonde que ele vale zero? É quando isso aqui for igual a zero, né? Então, vai passar o 9 lá para o outro lado, vai ser quando 3 vezes 9 raiz quadrada, que é 5,2 aproximadamente. Então, o zero aqui está nessa 5,2 metros. Então, tiramos quanto que é o V. Entenderam o gráfico também? Coloquei x igual a zero, coloquei x igual a menos 18, e a gente olhou onde que ele cruza aqui, que é em 5,2 metros. Vamos calcular o M agora. Como que eu faço o M? Eu faço somatória do momento em algum lugar, né? Somatória do momento. Um bom lugar é aqui, né? Porque tem essa força V que tem esse formato todo doido. Então, se eu precisasse colocar ela, ia ficar bem ruim, né? Então, vamos colocar, somar um momento aqui. O que que vai dar? Vai dar o momento dessa força, que é o momento em C igual a zero. Então, vai dar o momento dessa força, que é 9 vezes a distância, que é x, e ele é positivo ou negativo? Ele faz girar assim, né? Então, ele é negativo, tá vendo? Essa força aqui tem um momento de menos 9x. Essa força aqui, ela é para baixo, então ela vai dar positiva, que é a força vezes a distância. A força é x² sobre 3 e a distância é x sobre 3. E tem essa força aqui não causa momento, né? Que é essa força 9 menos x² sobre 3, não causa momento. E tem mais m, que o m ali é positivo, né? Então, para esse lado aqui, os m são positivos. Mais m igual a zero. Tá? Então, daqui passa tudo lá para o outro lado, a gente tira que o m vale 9x menos x ao cubo sobre 9. Então, 9x menos x ao cubo sobre 9.
Então é uma parábola não, é cúbica, né? É x ao cubo. Então é uma curva cúbica com concavidade para baixo. Então é uma curva cúbica com concavidade para baixo. Quando x igual a zero, m igual a zero. E quando x igual a 9, se vocês fizerem a conta, o m também dá zero. Então se ele começou em zero e terminou em zero, ele tem um valor de máximo aqui em algum lugar. Aonde que está esse valor de máximo? Certo? Para eu tirar o m máximo, eu preciso saber onde que ele é e jogar no x aqui. Então, eu vou fazer a derivada do m e igualar isso a zero. Então, eu vou fazer dm dx igual a zero. dm dx, derivada de 9x, dá 9. Derivada de x ao cubo sobre 9, menos 3x² sobre 9. Então, isso aqui é 1/3, né? Então, vai dar 9 menos x² sobre 3 igual a zero. A gente já não fez essa conta em algum lugar? Tá vendo ela aqui? Percebam que a gente não falou, mas o dm dx deu igual ao v. Isso sempre vai valer, tá? O dm dx sempre é igual à força cortante. Então, aonde que esse cara é máximo? Ele é máximo onde a força cortante é zero, que é bem aqui no meio, tá? Então, se a gente pegar o m de x igual a 5,20. Então, se a gente pegar o m de 5,20, né, a gente vai pegar 9 vezes 5,20 menos 5,20 ao cubo dividido por 9, vai dar 31,2 aproximadamente, tá? Quilonewton vezes metro. Então, o máximo aqui do m deu aqui em 5,2, ele vale 31,2 kN vezes metro. Então, esse é um caso em que aparece esse m linear, assim, a gente vai ter o v dessa forma meio doida e o m dessa forma meio doida, tá? Então, acontece, mas não é muito, e a gente tem que calcular na mão mesmo. Próxima coisa. Então, essa é a última coisa que a gente vai conversar hoje, e eu vou mostrar para vocês um método para calcular mais fácil essas coisas. Então, lembra que eu mostrei aqui, que nesse caso anterior, o dm dx dava a equação do v? Isso é sempre verdade. Isso vem do equilíbrio de um pedacinho da força aqui. Então, aqui você vai ter um momento, uma força cortante v para cima, né? E aqui o positivo é v mais dv para baixo. Então, é um v aqui, aqui é tipo um v de x mais dx, que é um v mais dv. Então, se aqui eu tenho um momento m, ali eu tenho um outro momento m, que é um m mais um ΔM. E se a gente fizer o equilíbrio aqui, a gente vai chegar que o dv dx é o w, que é o tanto de força distribuída que tem lá naquele pedaço. Então, a gente tem uma equação para o dv dx. Então, o ΔV é a integral do w vezes x. E o dm dx é igual a v. Então, se a gente tem o v, né? Então, se a gente tem o w, a gente tira o v. Se a gente tem o v, a gente tira o m integrando. E é isso que a gente vai tentar fazer agora, tá? Coisas importantes. Quando a gente tem uma força localizada, o ΔV é igual ao F. E quando a gente tem um momento de binário localizado, o ΔM é igual ao binário aplicado, tá? Então, essa é uma parte bem importante, assim. Então, o ΔV é igual à força e o ΔM é igual ao momento. Então, vamos ver como isso fica. Então, para começar, a gente vai pegar o gráfico e colocar embaixo já o gráfico que a gente quer fazer do V e do M. Então, para começar, ó, eu tenho uma força de 2 kN para baixo, né? Então, lembra que eu falei para vocês que o ΔV é igual ao F? Então, a gente sempre começa do zero. Então, meu V aqui de x vai começar sempre do zero, tá? E quando aparece uma força localizada, eu vou jogar esse valor da força aqui. Então, eu tenho uma força de 2 kN para baixo, ele vai deslocar isso aqui 2 kN para baixo. E ele vai continuar constante enquanto não tiver outra força. Enquanto não tiver outra cortante, não vai aparecer nada. Até chegar nesse ponto aqui, onde tem essa força para baixo. E aí, eu tenho que integrar ela. Na verdade, eu não posso colocar ela até aqui embaixo, porque vai dar problema, tá? Vou colocar 2 kN só até aqui. Então, 5 quadradinhos aí equivale a 2 kN. Então, venho até aqui. Quando eu tenho uma força distribuída dessa, eu vou ter que lembrar que o V é a integral do W dx. Então, daqui até aqui, eu vou ter que ter essa força integrada. Então, essa força integrada, ela é quanto total, né? É a área de baixo dessa curva. Então, é 1,5 vezes 2 metros. Então, vai dar 1,5 kN por metro vezes 2 metros, que dá 3 kN. Então, no final dessa área distribuída, eu tenho que estar para baixo menos 3 kN. Então, eu comecei aqui, já descobri que não tem espaço. Então, vamos diminuir
2 quilonewtons mais para cima ainda. 1, 2, 3, 4 vai ser 2, tá? Então, 4 quadradinhos desse vai ser 2 quilonewtons. Então, 3 quilonewtons vai ser 6 quadradinhos, né? Então, quando eu chegar no final dessa força distribuída, eu tenho que estar 6 quadradinhos para baixo ali. E como é que é a integral? É uma constante, então a integral é uma reta. A integral de uma constante é uma reta. E aí eu tenho que chegar até aquele ponto lá em que está 6 quilonewtons para baixo. E na hora de terminar, eu tenho que, se eu comecei em zero, aqui eu tenho que terminar em zero também. Significa que aqui vai ter que ter uma força para cima de mais 5 quilonewtons. Então, se eu fizer o equilíbrio desse cara aqui, ó, eu vou ver que eu tenho uma força de 5 quilonewtons para cima. Tá vendo? Somatória de força em Y tem que dar zero. Aqui tem uma força de 2, aqui tem uma força de 3, então nesse ponto B aqui tem que ter uma força de 5 para cima. Toda vez que eu tenho uma força localizada, ele puxa o ponto para lá. Então tem uma força localizada de 2 aqui, e uma força localizada que eu não pus, mas tem uma força de mais 5 aqui. E toda vez que eu tenho uma força distribuída, depois do ponto de distribuição, a força tem que ser deslocada lá daquele tanto. Então ela já era mais 2, aqui ela tem que ser deslocada de mais 3, então ela vai lá para menos 5. Menos 2, menos 3 dá menos 5. Por que é deslocada para baixo? Porque essa força é para baixo, e essas também são para baixo. Por que essa aqui é deslocada para cima? Porque aquela força é para cima. Bom, eu tirei o V, agora eu quero tirar o M, né? O M como função de x. O M como função de x, ele é integral do V. Então, eu vou usar já essa parte aqui, tá? Então, a gente começa aqui em zero. Aqui a integral é negativa, tá vendo? E aqui também é negativa. E outro pedaço negativo. Daqui até aqui, né, é uma constante negativa. Então, vai dar uma reta. Então, tá vendo? A mesma coisa aqui. A integral da constante, né? O V era a integral do W dx e o M é a integral do V dx. Então, se aqui é uma constante, aqui vai dar uma reta. Então, a hora que eu acabar aqui, a integral vai dar 2 vezes 2. Então, eu começo no zero e tenho que chegar no menos 4. Tá vendo que a área é negativa? E depois aqui, ó. Então, a área aqui é menos 4, a área aqui é menos 4, mais esse triângulo, né? Que é 3 por 2. 2 vezes 3, 6, dividido por 2, 3, né? Então, aqui é menos 3. Então, essa área aqui, ó, para começar, ela é negativa e ela vale menos 4. A unidade é quilonewton vezes metro, tá vendo? Porque a altura é em quilonewton e o comprimento é em metro. E essa área aqui vale 2 vezes 2 aqui, dá 4, né? Mais 3 aqui, dá menos 7. Então, daqui até aqui, eu tenho que ter um salto de menos 7, mas já era menos 4. Então, menos 4 menos 7 dá menos 11. Aqui a curva é uma reta. A integral de uma reta é uma parábola, né? Então ele é uma parte parabólica aqui, de menos 4 até menos 11. Continuando, aonde que o V é o maior? É aqui, vale menos 5. E aonde o momento fletor é o maior possível? O momento fletor vai ser o maior possível onde o V é zero. Então, ou aqui ou aqui. Então, aqui ele vale zero e aqui ele vale menos 11. Ah, e esse cara aqui, ele também sempre termina no zero, né? Ele começa no zero e termina no zero. E esse mais 11 que aparece aqui, da onde que vem? É porque aqui eu precisei aplicar um momento, né, de mais 11. Não está no desenho, mas se eu fizer o equilíbrio dele, com certeza eu preciso aplicar um momento de mais 11 aqui, tá? Tá vendo que tem força para baixo? Então tem que ter um momento aplicado aqui. Se você fizer a conta, vai dar mais 11. Vai dar 2 vezes 2, que dá 4 vezes 2, que dá 8. E aqui é 1,5, né, vezes 2, que dá 3, vezes 1, que dá 3. 8 mais 3, 9, 10, 11. É esse momento de 11 que está aplicado aqui, que ele sobe aquele cara lá. Certo, vamos para um cara mais simples. Então vamos começar, ó, fazendo o gráfico de V por X. Então, começa com um gráfico para cima, então é 5 para cima. E aí ele vai ser reto durante 3 metros, né? Até chegar nesse menos 6. Ó. Agora tem um menos 6 para baixo, então é 5, 6 para baixo, tá vendo? E ele vai reto aqui, porque não tem nenhuma outra força, até chegar naquela força 1 lá para cima. Então anda 6. E aí tem uma força de 1 para cima, e ele zerou. Então, zera aqui, zera aqui. Então, isso aqui é o meu V como função de x. Então, vamos pôr os valores do V. Ele subiu 5 aqui, né? De 0 para 5, então aqui é 5. Aí ele desceu 6, ó, então aqui é menos 1. Mais 1, chegou em 0 de novo. Vamos fazer o M agora. Então, aqui a minha integral é positiva, aqui ela é negativa. Aqui é 3 metros, né? E daqui a aqui tem 6 metros. Então, quanto que é essa área? É 5 vezes 3, né? Então, essa área A1 aqui é mais 15. Essa área A2 é 6 vezes menos 1.
Então, essa área A2 aqui é menos 6. O quê, né? Quilonewton vezes metro. Então, agora a gente vai fazer o gráfico do m pelo x. Se aqui é uma reta, lembra que o m é integral disso aí? Então, vai dar uma reta inclinada para cima, tá vendo? Que é uma integral positiva. Então, ele vai começar do zero e vai chegar até o 15. Então, quando ele estiver aqui, ele vai chegar lá no 15. Então, aqui é mais 15 kN vezes metro. E daqui até aqui, eu tenho que subtrair 6. Então, 15 menos 6, 9. Então, de novo, é uma reta, tá vendo? A derivada é negativa, então uma reta com inclinação negativa, que vai chegar até 9. Aqui é 10, 9 é mais ou menos aqui, tá? E aqui? Por que não chegou em zero? Lembra que eu falei que sempre tem que começar em zero e terminar em zero? Porque tem um momento aplicado ali, ó, um momento aplicado para cá. Então, é um momento de mais 9. Então, de novo, ó, aonde que vai estar a máxima posição do V? Então, o V é o maior possível entre o A e o B, vale 5. E aonde que é o maior valor do M? O M no maior valor possível é ali em 3, que vale 15. Então, esse aqui é o M máximo, beleza? Essa aqui é mais fácil ainda. Tem uma força de mais 2,5 para cima. Então, começa com mais 2,5. Tá vendo aqui? Aí aqui tem uma força de menos 5. Então, menos 5. E aí aqui tem uma força de mais 2,5. Então, é reto de novo até chegar em mais 2,5. Começa em 0, termina em 0. Viu o gráfico aparecendo? Aqui, ó, qual que é a área? É 2,5 vezes 2. Então, aqui a área é mais 5. E a área aqui é menos 2,5 vezes 2. Então, a área aqui é menos 5. Então, começo de 0, vou linearmente até o mais 5, depois subtraio 5, chego em 0 de novo. Viu como é bem mais fácil fazer esse gráfico usando esse método do que fazer essa conta toda? Então, por isso que eu gosto bastante de ensinar esse método, assim. Porque uma vez que você aprendeu, acabou, assim, é bem mais fácil de fazer. Aí tem mais alguns exemplos, a gente pode fazer mais um ainda na aula de hoje e depois acabou, tá? Então, vamos começar com esse exemplo aqui. É uma diagrama de força cortante, momento fletor para barra com extremidade em balanço. Então, vamos fazer o equilíbrio da barra. Então, já posso começar falando que não tem força em X. O cara já não tem força em X, né? Então, aqui essa barra empurra para baixo. Significa que aqui também tem que empurrar para baixo para cancelar, né? Então, essa força vai ser para baixo, tem duas forças para baixo, então a força aqui vai ser para cima. Então, vamos fazer o momento aqui no ponto B. Então, aqui tem uma força de 4 vezes 2, é uma força localizada de 8 kN em 1 metro. Então, essa força de 8 kN em 1 metro tem que ser equivalente a uma força de quanto aqui em 4 metros? É uma gangorra, né? Então, 8 vezes 1 tem que ser igual a 4 vezes 2. Então, aqui tem que ser 2 kN. Agora, tem uma força de 2 para baixo mais 8 para baixo, uma força de 10 para baixo, significa que essa força para cima tem que ser de 10 também. Então, tem uma força de 2 aqui para baixo e uma força de 10 ali para cima. Então, entre o ponto A e o ponto B, não tem W. Então, a inclinação daqui é zero. Vamos fazer o gráfico do V pelo X. Então, a gente começa aqui em zero, começa com menos 2, né? Então, a gente puxa 2 aqui para baixo. E aí, ele vai sendo 2 até durante 4 metros. Aí, lá em 4 metros, tem uma força de 10 para cima. Aí, tem uma força para baixo ali, que soma 8, né? Até chegar lá na ponta. Então, daqui até a ponta, eu tenho que subtrair, nesses próximos 2 metros, né? 1, 2 metros, eu tenho que subtrair 8. Se é constante, né? É uma derivada constante para baixo, então ela é linear. Então, menos 8 deu zero. Então, como que é aqui, ó? Aqui é menos 2, né? Então, aqui é menos 2 kN. Aqui é menos 2 mais 10 dá mais 8 kN. Mais 8 menos 8 dá 0 kN. Começa em 0, termina em 0, como precisa ser. Então, meu V dá isso aí. A área aqui é negativa, a área aqui é positiva. Quanto que dá essa primeira área? Então, vamos pôr a distância. Daqui até aqui é 4 metros, daqui até aqui é 2 metros. Então, essa área aqui vai dar 4 vezes menos 2. Então, a área A1 é 4 metros, né? Vezes menos 2 kN. Então, dá menos 8 kN. A área A2, que é essa área aqui, é base vezes altura dividido por 2. Então, vai ser 8 kN vezes 2 metros dividido por 2, dá 8 kN vezes metro. Esqueci o metro aqui em cima, kN vezes metro, tá? Então, daqui até aqui, ó, vamos pensar no N. Bom, eu vou usar o gráfico que já está pronto, tá? Então, viram que dá isso, né? Então, vamos usar o N, ó. Daqui até aqui, se
derivada é constante e negativa, eu vou ter uma reta com inclinação para baixo, né? Uma derivada que é constante e negativa, uma reta com inclinação para baixo, começando em 0, chegando até menos 8. E aqui, daqui até aqui, eu vou subir mais 8, então eu vou chegar a 0 lá no final, né? Então, menos 8, eu vou subir 8, chego a 0. Com que formato? É uma derivada que começa, é uma derivada positiva, então é assim, começa grande e chega em 0 lá no final. Então, aqui a derivada é 0, então ela tem que chegar assim. E aqui a derivada é positiva, tá vendo que o v é maior que 0? Então ela começa uma derivada grande e vai diminuindo até chegar a 0. E isso aqui é quadrático, né? Então, de novo, aonde que o m vai ser máximo? O v é máximo em mais 8. E o m é máximo quando o v é 0. Então, tem que procurar o m aqui, vale menos 8. Certo, gente? Vamos parar por hoje, porque já deu nosso horário. E a gente fez bastante coisa hoje. Hoje a gente terminou o capítulo 7. Bom fim de semana aí para vocês e bons estudos. E até logo. Aproveitem o calor, que agora está bem quente. Tchau.